Hoje eu quero compartilhar com você uma experiência minha no campo missionário que mudou e marcou completamente a minha vida, a minha história e o meu ministério. E que me mostrou que o poder do Espírito Santo não se limita apenas ao culto, ao templo, às quatro paredes. Mas que na rua, se Ele quiser, Ele também marca encontro com vidas que nunca conheceram a Jesus. Eu espero que você fique nesse vídeo até o final para ouvir essa experiência que eu tenho certeza que de alguma forma ela pode edificar a sua vida também. Em janeiro de 2020, eu e um grupo de evangelismo aqui na minha cidade, nós fomos para um avanço missionário em uma das cidades daqui do interior do meu estado, que é o estado da Paraíba. Geralmente nessas cidades, como o nome já diz, o avanço missionário, nós passamos o final de semana evangelizando, falando do amor de Deus, fazendo cruzadas, também com ações sociais. E é nesses lugares que onde a gente vê o amor de Deus se manifestando através das vidas. É muito bom a gente sair das quatro paredes da nossa zona de conforto e ir pregar o evangelho àqueles que realmente precisam. Então nós chegamos à sexta-noite, no sábado, no outro dia, nós começamos a fazer o evangelismo pessoal de porta em porta, de casa em casa, anunciando o amor de Jesus para aqueles cidadãos que moravam ali naquela cidade. E no sábado à tarde nós estávamos indo evangelizar em um vilarejo, um pequeno vilarejo que existia ali naquele lugar. Quando nós chegamos ali, nós já começamos a sentir o peso e a opressão daquele ambiente. É muito comum no campo missionário, quando a gente está no meio da guerra, a gente sentir aí essa luta travada e essa opressão do inimigo que com certeza não fica satisfeito com essa atitude da igreja de avançar e de falar do amor de Jesus para pessoas que nunca ouviram falar dele ou que não têm o mínimo interesse em saber. Mas aí então, a gente chegou lá, começamos a sentir essa opressão e aí o Espírito Santo começou a nos direcionar a ir numa casa lá no final do vilarejo, numa área mais aberta, mais reservada. E quando a gente chegou naquele lugar, a música tava... Mas aí a gente bateu na porta, pedimos permissão para falar da palavra de Deus. Aquela família aceitou, a gente entrou na casa e aí a conversa se iniciou, nós começamos a dialogar, eles começaram a contar um pouco da vida deles pra gente e vice-versa. E assim a gente foi indo e começou a introduzir o evangelho ali naquela casa. E a palavra de Deus foi pregada, nós oramos por eles. No final, da nossa visita, aquela família decidiu, glória a Deus, entregar a vida para Jesus. Só que quando a gente estava perto de ir embora, que a gente começou a se despedir e a orar para encerrar ali, naquele momento a gente voltar para a escola, que era onde a gente estava alojado, eu tive a oportunidade para orar, para encerrar, mas aí eu senti algo no meu coração e o Espírito Santo me impulsionando a falar algo para o jovem, para aquele rapaz que estava ali naquele lugar. E aí, impulsionada pelo Espírito Santo, eu olhei para ele e não sei como, de onde surgiram essas palavras, mas eu só sei que eu olhei para ele e falei, olha, era para você ter morrido naquele dia e naquele lugar. Mas o Senhor está dizendo para você hoje que você não morreu, porque esse dia estava reservado por Deus para que nós viéssemos aqui, você escutasse a mensagem, se arrependesse e voltasse o seu coração para o Evangelho. E aí eu disse isso, ele balançou a cabeça e disse amém, nós oramos e aí a gente saiu lá para fora e quando a gente estava indo embora, ele chamou a gente de novo, me chamou e falou assim, olha, aquilo que você falou, eu entendi o que você disse. E aí ele levantou a camiseta e começou a apontar para algumas cicatrizes que tinham na barriga dele. E ele falou assim, olha, isso aqui foram 5 tiros que eu tomei em uma festa um dia à noite. Alguns pegaram de raspão, na verdade eles começaram a atirar. Não era para eu estar ali no meio, um menino morreu nesse dia. Só que naquele momento eu entendi o livramento que Deus me proporcionou. Era para eu ter morrido naquele dia, mas agora eu entendo que Deus não deixou. E ali, depois daquele momento, quando nós voltamos para a escola, eu comecei a ser ministrada pelo Senhor através daquela situação. E eu já sabia disso, eu já sabia do poder do Espírito, que Ele tinha poder, que Ele tem poder para em uma ocasião como essa, um evangelismo como esse, Ele dá alguma palavra de conhecimento e a pessoa se render aos pés de Jesus através dessa palavra. Ele opera da forma que Ele quer, como Ele quer. Só que até então, uma experiência dessa nunca tinha acontecido comigo, nunca tinha passado por isso. Só que o Senhor reservou aquele dia, aquele exato momento para me mostrar que eu também posso viver essas experiências. E isso serviu para me dizer que essas coisas não precisam acontecer só com o meu irmão, com o meu vizinho que está do meu lado, mas que se eu tiver com o meu coração disposto a fazer a obra e o ídolo do Senhor, Ele também pode me usar dessa forma. E muitas das vezes nós como igreja nós temos esquecido desse princípio, do princípio do revestimento de poder do Espírito Santo a nós.
quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, sobre o povo de Deus em Atos capítulo 2, o principal propósito daquele enchimento, do enchimento de Deus com os seus discípulos, com o seu povo ali naquele momento, era capacitá-los para a obra missionária. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, não é simplesmente para a gente exercer isso dentro da igreja, falar em línguas dentro da igreja, e eu venho de uma linhagem pentecostal, sou pentecostal, mas nós precisamos entender que os dons de Espírito, eles não estão limitados apenas às 4 paredes, mas eles também precisam e devem ser usados lá fora, quando nós formos anunciar a palavra e o Evangelho de Jesus. E às vezes é assustador pensar que nós temos todo esse recurso disponível a nós e muitas vezes nós não usamos ou não nos atentamos para isso. E eu lembro agora de uma alusão que o Craig Keener, um grande teólogo pentecostal, ele faz em relação a esse aspecto. No seu livro O Espírito na Igreja, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte: imagine que você chega numa cidade à noite e essa cidade ela tá toda escura, ela não tem nenhum recurso de luz, não tem poste, não tem televisão, não tem nada ligado, ela tá toda escura. Mas aí você descobre que essa cidade ela tem uma fonte de energia capaz de alimentar e dar luz àquela cidade, dar poder de energia àquela cidade durante, sei lá, a vida inteira. E que os moradores daquela cidade só não ligaram essa fonte de energia porque ninguém teve essa ideia antes. Não é um absurdo você pensar nisso? Não é um absurdo essa possibilidade de que ninguém ativou as luzes lá, ninguém ligou a fonte de energia porque simplesmente não pensou nisso? Da mesma forma somos nós com o Espírito Santo. Sabe, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a graça, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós e ele nos dá poder, nos dá recursos para pregar o Evangelho através de sinais, prodígios, maravilhas, e muitas das vezes nós não nos atentamos para isso. Muitas das vezes nós deixamos o temor, a covardia, a vergonha tomar conta do nosso coração e isso nos impede de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus para quem está do nosso lado. Nós precisamos estar disponíveis para aquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo. Nós precisamos estar disponíveis para sermos usados pelo Senhor. Nós precisamos pedir essas experiências a Deus. Porque são essas experiências assim como as que eu contei para você e como as que eu sei que você conhece, que nos dão história com Deus, que nos dão história, testemunhos para contar e vidas que são tocadas e salvas através da operação do Espírito Santo, através das nossas vidas. Não apenas os sinais, os prodígios e as maravilhas, mas o que eu quero falar aqui nesse vídeo é que nós precisamos ter essa disponibilidade de sermos usados pelo Senhor. Sabe, se o meu coração não fosse aquecido para que eu pudesse estar naquela viagem, eu nunca teria vivido essa experiência. Então, que nós como igreja nos levantemos com garra, com ousadia, com coragem e venhamos pedir a Deus experiências como essa, que o nosso coração esteja disponível para tudo aquilo que Ele quer fazer através de nós. Seja através de uma palavra de conhecimento, seja através de cura, seja através de simplesmente você pregar ou falar o Evangelho, mas que nós venhamos estar dispostos a sermos usados por Deus. Nesses últimos tempos, o Senhor tem procurado corações que desejam ser usados por Ele. Eu quero. E você?